Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vai vocês? Tudo bom? Aqui é o presbítero Jefferson Santo, da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Luz, Bahia. O pastor presidente é o pastor Jário Soares. A nossa convenção é a CEADEB. Aqui é a convenção da Assembleia de Deus no estado da Bahia, missão, E lendo aqui a palavra do Senhor Jesus, e nós sabemos que todos quanto ler a palavra do Senhor Jesus Cristo recebe mensagem, E como pregador do Evangelho, ministro da palavra do nosso Deus, estou lendo aqui o livro de Marcos, e não dá para nós escrevermos tudo, que nós lemos na palavra do Senhor Jesus, porque se formos ler como diz João, a terra não vai caber de tanto livro que se escrever na época de João, de tudo quanto Jesus fez e ensinou e realizou na sua época. E hoje, pelo Espírito Santo, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, fantástico, nos dá mensagens poderosas. E lendo aqui Marcos capítulo de número 8 e versículos de número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, prontamente nesses versículos, não nos iniciais, os 10 e 11, mas os versículos 13, quando Jesus deixa a região de Dalmanuta e entrando no barco, voltando ao alto mar, os discípulos tinham se esquecido de levar pão, e eles só tinham um pão ali no barco. E Jesus começa a dizer para eles se guardarem do fermento dos fariseus e da parte de Herodes. E eles estavam arrazoando entre si, dizendo: por que não temos pão? E Jesus, conhecendo, o texto vai dizer, isso deles, disse-lhes: por que estão cocheando ou arrazoando sobre esse pensamento, o não terdes pão? Não consideraste e nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não verdes e tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais acerca dos cinco pães e também acerca dos 7 pães e de quanto sobrou, Um foi 12, outro foi 7, cesto cheio. Um alimentou 5.000 homens, outro alimentou 4.000 homens, fora crianças e mulheres e crianças. E o que eu acho interessante aqui é que no versículo de número 17, na parte final, Jesus disse: tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes ainda o vosso coração endurecido? É uma pergunta de Cristo. E observando esse texto, a pessoa aceita a Jesus e não de logo o coração é aquebrantado para crer em tudo. A pessoa aceita Jesus e não de logo o coração é aquebrantado para crer em tudo, Mas Jesus vai fazendo com que eles vivenciem algumas experiências, alguns sinais, algumas maravilhas, ensinos, para que seus corações venham a ser aquebrantados. Para que os seus corações venham a ser aquebrantados. Aí Jesus pergunta aqui: tendes ainda o vosso coração endurecido? Eu não sei quanto tempo tem aqui que os discípulos estão andando com Jesus. Desde quando Jesus foi até ali o mar da Galileia e começou a chamar aqueles pescadores
para o seguir, como está escrito aqui em Marcos, no seu capítulo de número 1 e versículo de número 15, vamos lá, e dizendo: o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependemos e creio no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Nós não sabemos aqui nesse interim de tempo que Jesus fala isso: tendes ainda os vossos corações endurecidos. Quanto tempo os discípulos estavam ali andando com Cristo, porque sabemos que o ministério de Jesus foi de apenas 3 anos. Foi de apenas 3 anos. Não se sabe aqui se já está na metade ou se está aí 1 ano eles andando com Jesus. Mas Jesus, se vocês observarem, Jesus fez vários sinais, fez várias maravilhas diante dos olhos daqueles discípulos, diante dos olhos daqueles discípulos que andavam e seguiram a Cristo. Perdoe. Não se sabe quanto tempo tem aqui desse capítulo 8 ao chamamento que Jesus fez aos discípulos. Não se sabe quanto tempo, mas sabemos que Jesus fez. Então, quando a pessoa aceita Jesus, não de logo o coração é aquebrantado para crer em tudo. Apesar que nós vemos algumas pessoas que aceitam a Cristo chorando, tem pessoas até que é batizado com o Espírito Santo imediatamente. Não podemos duvidar que o coração ali foi aquebrantado, porque a Bíblia diz lá em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, quem crê e for batizado será salvo. No versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Então nós não sabemos, não podemos dizer que todos que aceitam Jesus ainda permanecem céticos, com o coração endurecido, ou não aquebrantado, ou com o coração ainda de pedra. Não podemos pontuar isso, mas Jesus está perguntando: ainda tendes vós o vosso coração endurecido, mesmo diante de tantas coisas que eu tenho feito e realizado diante dos vossos olhos? Tendes ainda vós o coração endurecido? Então, esse permanecer na presença de Cristo, esse permanecer na presença de Deus desde a sua aceitação, ao seu prosseguimento, ao centro da vontade de Cristo, lhe fará com que o seu coração seja aquebrantado diante daquilo que você está vendo e ouvindo dentro do seio evangélico. É por isso que Jesus parece aqui meio cético, meio descrédito com o que ele estava vendo pelos seus discípulos, apresentado pelos seus discípulos, porque os seus discípulos deu uma resposta contrária àquilo que Jesus queria ver quando eles falam: é porque nós não temos pão. E se observarmos no capítulo 8, do 1 até o versículo 9, não se sabe quanto tempo tem, ou se essa história teria sido catalogada após a multiplicação dos pães e dos peixes, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Não sabemos se essa pergunta de Jesus foi logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, porque em Marcos cataloga depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus entra no barco e vai para a região de Dalmanuta. Chega lá, os fariseus e os saduceus, que queriam disputar com Jesus, pede-lhe um sinal, e Jesus não dá sinal algum para aquela geração. E entra no barco novamente, e entra no alto mar,
E agora os discípulos estão razoando entre não ter se provido de pão, e culmina no exato momento em que Jesus fala para que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles pensaram que Jesus tinha falado acerca de pão, enquanto Jesus não tinha falado acerca de pão, mas Jesus estava falando sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus, e eles pensando que era sobre pão. Olha como eles estavam desligados. Agora eles dizem, não é porque nós não temos nos provido de pão. Aí Jesus falou aqui no versículo 17, e Jesus, conhecendo isso, disse: para que estáis arrazoando? Para que vocês estão preocupados, discutindo acerca de pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quer dizer, o que Jesus fazia, sinais, prodígios, maravilha, era para que o coração daqueles discípulos viesse ser aquebrantado diante dos sinais, das maravilhas. Diante dos sinais e maravilhas. A Bíblia diz lá em João, não vou me lembrar se é o capítulo 4, ele diz assim: se o povo não vê sinais e prodígios, não crerão. Então Jesus fazia sinais e prodígios e maravilha num propósito do coração daqueles discípulos serem aquebrantados. Porque o coração deles ainda estava endurecido para que eles crescem. Verdadeiramente esse é Deus, verdadeiramente esse é o Cristo, verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente esse é o Messias, verdadeiramente este é o Salvador. Mas quanto mais Jesus fazia maravilha, quanto mais o coração deles estava endurecido, o coração deles estavam céticos diante da presença de Cristo. Então, a pessoa que aceita Jesus, não de logo o coração é aquebrantado, não de logo, não imediatamente o coração é aquebrantado para crer em tudo. Mas Jesus vai fazendo com que eles vivenciem alguns sinais, maravilhas, ensino para que seus corações venham a ser aquebrantados, né? Para que os corações dele venham a ser aquebrantados. Aí eu pontuo aqui dizendo: veja que os discípulos, mesmo vendo alguns milagres que Jesus realizava, ainda os seus corações estavam endurecidos. Ainda estavam endurecidos. Tem gente que está dentro da igreja, está vendo maravilhas de Cristo, sinais de Cristo acontecendo na sua vida, mas ele ainda está com o coração endurecido. Então, eu pontuo aqui dizendo: quem aceitou a Jesus, permaneça em Cristo, e vai vendo o que Jesus vai fazendo na sua vida, diante dos seus olhos. Permaneça, para que o seu coração, ao ver o ensino da palavra, as mensagens bíblicas, Jesus curando um, libertando o outro, operando algo na vida da igreja, o seu coração vá se aquebrantando e você vá se aprofundando mais e mais no conhecimento da graça que há em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando e te dando um dia de bênção, de paz, de alegria e de felicidade. Leia essa passagem, Marcos capítulo de número 8, versículo de número 10 até o versículo de número 17, ou até o versículo de número 20, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que Deus continue te abençoando. Amém.